Rapaziada, tem jogo contra o Velo Clube neste domingo, todo mundo sabe, né? A tendência de um time reserva. Tendência não, né? A probabilidade, eu diria, porque o Corinthians simplesmente estreia no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, diante do Bahia, e depois simplesmente tem a decisão da Supercopa Rei diante do Flamengo lá no Mané Garrincha em Brasília. A decisão da Supercopa entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Já o primeiro título em disputa de 2026. Então, natural que o Dorival Júnior, depois de um clássico, inclusive, na quinta-feira diante do Santos, preserve jogadores neste domingo. Ele mesmo disse que não tem como, diante de tudo que está acontecendo nesses primeiros dias, momentos de 2026, não tem como não revezar, não tem como não rodar o elenco. Então a tendência é que a gente veja jogadores começando como titular, como o Pedro Raul. O Rodrigo Garro ganha alguns minutos, talvez, né, começando como titular, porque ele voltou no jogo passado, né, depois de um tempo afastado. O próprio Yuri, que eu acho que começou um pouco depois dos demais e não gosta de ser poupado, mas também não sei exatamente se joga, né? Acho que é mais jogo para o Pedro Raul, pode ser que ele fique no banco. A gente tem a possibilidade nas laterais aí da estreia do Pedro Milans, que já foi apresentado inclusive na direita. O Hugo deve ser o lateral pela esquerda, porque não tem outro, né? Por enquanto, pelo menos. Dupla de zaga, você pode ter o Gabriel Paulista, o João Pedro Choca, você pode colocar o Felipe Longo no gol, ou então colocar o Hugo para jogar, né? Porque goleiro a gente sabe que é um pouco diferente. No meio de campo, você pode ter Charles, você pode ter o Matheus Pereira, que agora eu acho que virou um titular, né? Então não sei necessariamente se ele vai jogar ou não, mas aí você pode botar o Carrilho, né? Que o Carrilho fisicamente, né? Se eu fosse priorizá-lo como titular, eu não colocaria nesse jogo. Então tudo vai depender de como o Dorival vai pensar a estreia no Brasileiro e o jogo contra o Flamengo na Supercopa. Mas provavelmente ele vai preservar alguns jogadores diante do Velo Clube neste domingo. Falando sobre outras questões, para atualizar vocês sobre o Alisson. A gente sabe que está fechado, está tudo certo. Tem mais um detalhe: ele não pode ser inscrito no Campeonato Paulista, porque a federação não permite quando um jogador ele é inscrito por outro clube, independentemente da fase, independentemente se ele jogou ou não. Então, como ele foi inscrito pelo São Paulo, no Paulistão, ele não pode ser mais inscrito pelo Corinthians no Campeonato Paulista. Então, um jogador que não vai jogar o Paulistão se realmente for confirmado oficialmente. Mas tudo bem, vai jogar a Supercopa, se der tempo, né? Vai poder jogar o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e todo o resto que tem na sequência da temporada. Só o Paulistão que realmente não. E o que está pegando nesse momento? São Paulo não abre mão de receber R$ 1 milhão de forma antecipada, o Pix, chamado Pix, para assinatura de contrato de 1 ano de empréstimo do Alisson. R$ 1,5 milhão foi o que foi acordado entre os clubes, com 1 milhão agora à vista e 500 mil apenas no segundo semestre. Mas São Paulo não vai liberar a assinatura enquanto o Corinthians não pagar esse R$ 1 milhão. E o Corinthians não tinha esse dinheiro em caixa ainda na sexta-feira. Né? Vamos ver se no final de semana, ou pelo menos até segunda-feira, o Corinthians faz esse depósito de R$ 1 milhão e aí libera o Alisson, que já fez exames médicos, já está dentro dos trâmites, já trocaram minutas, as diretorias já se conversaram, está tudo certo. Como disse o Marcelo Paz, nos trâmites. A questão é justamente a bufunfa que está faltando para o São Paulo poder liberar o jogador. É só isso. Já vi que tem muita contestação sobre esse jogador, mas o fato é que foi um pedido do Dorival, um modelo de negócio agradou e ele está vindo para jogar no Corinthians, tá bom? Outro jogador que aí sim eu quero ver. Esse causou um alvoroço na rede social durante todo o dia de sábado. Informação do meu irmão mineiro, Everton Guimarães, que acompanha o dia a dia do Atlético Mineiro, é de que Rony está se transferindo para o Corinthians. Esse está se transferindo, ele saiu de uma negociação praticamente encaminhada para espera aí, estamos avaliando. Então, vou tentar atualizar vocês com tudo o que aconteceu nas últimas horas e em que pé está atualmente a negociação, tá? Houve um contato do Corinthians com o Atlético Mineiro pelo Júnior Santos. Vocês vão lembrar, a coisa não evoluiu. Depois, o Corinthians procurou o staff do Rony, inclusive até com conversas de Dorival com o Rony, e o Atlético Mineiro para buscar um modelo de negócio que fosse interessante ao Corinthians. Como todo mundo sabe, o Corinthians não está
adquirindo nenhum jogador, comprando direitos, não está gastando para obter nenhum jogador, com exceção de valores irrisórios pro mundo do futebol, que são 1 milhão aqui, 1,5 milhão aqui e tal, nada mais do que isso. O Corinthians não está desembolsando milhões de euros, 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, 20 milhões de reais, isso não vai acontecer. O Corinthians não trabalha com essa hipótese. Hoje o modelo é ou livre de custos, ou agentes livres, ou então por empréstimo com alguma compensação financeira, troca de jogadores. É dessa maneira que está acontecendo a situação. Só que o Galo, ele não topou emprestar o Rony, mas aceitou vender. E o Corinthians se interessou, do tipo, opa, tá bom, vamos conversar. O problema é que o André Hernan, que avançou na negociação, na informação do Everton, disse que o valor do negócio girava em torno de 25 milhões de reais. E aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Claro que, nesse meio tempo, descobrimos, ou lembramos, que o próprio Corinthians já acionou o Galo na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF, aquela mesma em que o Corinthians foi acionado pelo Cuiabá e por outros credores, por dívidas com outros atletas. O Corinthians acionou o Galo nessa Câmara de Resoluções da CBF por conta de uma dívida a respeito de Fausto Vera, no valor de 22 milhões de reais. E aí a gente começa a conversar. Peraí, o Galo deve o Corinthians, pelo Fausto Vera, 22 milhões de reais. O custo da operação, pelo Rony, por 3 anos de contrato, podendo renovar por mais um, seria de 25 milhões de reais. Começamos a enxergar um horizonte. Porque aí, sei lá, se a diferença fosse 3 milhões de reais, a gente tá dentro daquilo que eu falei para vocês. O Corinthians não está despendendo valores. Agora, 3 milhões é meio salário do Memphis. Então, assim, a gente, sei lá, 1/10 da folha de pagamento do Corinthians, que é mais de 30 milhões de reais. Então a gente está falando de valores muito menores. Aí, ok, né? Para você adquirir um jogador em definitivo, abatendo uma dívida, inclusive, não vejo problema em relação a isso. Não estou entrando no mérito aqui do jogador, tá? A gente já vai falar sobre isso. Mas no que diz respeito ao dinheiro, aí eu comecei a entender o processo. Cara, faz sentido, faz sentido. Mas nada disso está confirmado. Por quê? Porque o Corinthians está negando e todas as fontes, nesse momento, negam e entendem como ok, uma possibilidade, mas sem negociação. Então, o que acontece? Aí a leitura. A repercussão negativa fez o Corinthians dar um passo para trás, porque a torcida do Corinthians não gostou nem um pouco. Não vou nem entrar na questão da torcida do Palmeiras, porque o Rony saiu de lá para o Atlético Mineiro como um ídolo, com uma despedida com honras, é o maior artilheiro da história do clube na Libertadores, é talvez o maior, um dos maiores jogadores da era Abel, juntamente do Dudu, acho que o Rony é até maior do que o Dudu, na era Abel, junto do Rafael Veiga. Então, assim, o Rony é muito grande para a história do Palmeiras. E a gente está falando de um cara que estaria se transferindo para o arquirrival. A torcida do Palmeiras está enlouquecida. Em contrapartida, a torcida do Corinthians também tá pistola, porque a gente está falando de um cara muito identificado com o Palmeiras. Já vimos isso acontecer ao longo da história aos montes, tá? O Edmundo jogou no Corinthians, o Paulo Nunes jogou no Corinthians, César Sampaio vestiu as 2 camisas, o Luizão vestiu as 2 camisas, vestiu a dos 4 de São Paulo, inclusive, do Santos e do São Paulo, inclusive. O Dorival, sem muito brilho, treinou o Palmeiras também, foi campeão no São Paulo e hoje está no Corinthians. Então, a gente já viu isso acontecer. No tamanho do Rony, é mais difícil, mas acontece. O próprio Edmundo, como eu citei, inclusive o Edmundo foi bem no Corinthians, tá? Fez gol a rodo. E é um cara que tá na história como um dos maiores camisa 7 da história do Palmeiras. O cara é lendário no Palmeiras, o Edmundo Animal. Então, poderia citar outros tantos exemplos. Bom, o Capetinha, né? É que o Capetinha hoje não é mais nem lembrado pelo torcedor do Palmeiras, e eu vou falar para os mais jovens que ele jogou muito no Palmeiras. É que ele foi campeão do mundo no Corinthians, campeão brasileiro, fez as embaixadinhas num clássico, e hoje está lá no BBB falando que 51 é pinga e não sei o quê, e exaltando o Corinthians. Esse é o Capetinha, ele virou corintiano.
mas ele surge, depois do Vitória, né, no Palmeiras, jogando muita bola. Então a gente já viu isso acontecer. Eu acho que com o recorte, do distanciamento, quando a gente vai lá, sei lá, daqui 10, 20 anos, depois do Rony parar de jogar e ele daqui a pouco ter feito a sua história no Corinthians, a coisa meio que, legal, o cara, né, jogou aqui, jogou ali. No momento, eu acho que o cara tem que ter uma casca muito grande para assumir isso. O cara sai do Palmeiras, teve o Atlético no meio, mas ele volta para o Corinthians. Realmente, a repercussão, ela é gigantesca. E a pressão sobre ele vai ser enorme. Não só do torcedor do Palmeiras, quando eles se encontrarem, do torcedor do Corinthians, que vai querer que ele represente da mesma maneira. Lembrei aqui do Roger Guedes, que não tem o tamanho que o Rony tem para a torcida do Palmeiras, evidentemente, mas também fez esse movimento, né? Palmeiras, depois Corinthians, jogou muito no Corinthians, se identificou muito mais com o Corinthians, inclusive. Então, cara, sei lá, são inúmeros exemplos, mas eu sei que o Rony é um jogador mais especial para a torcida do Palmeiras. E, ao mesmo tempo, um jogador meio antagonista muitas vezes, porque o Rony sempre foi muito criticado pela torcida do Palmeiras, mesmo entregando muito em alguns momentos. Ele é quase um Yuri Alberto para o torcedor do Palmeiras, porque ele perdia muito gol, ele é um cara que sempre se doou muito em campo, mas ao mesmo tempo, né, deixava a desejar em algumas situações mais decisivas.